dia, amigos da Landes Academy. Estamos ao vivo aqui em mais um dia aqui nos estúdios da Imagem TV para falar com você. Agora a gente faz a cada 15 dias, né? A gente faz uma live aqui no Facebook da Landes, como sempre. A gente tem vários conteúdos aí que a gente já compartilhou com vocês. Falamos sobre conteúdo orgânico, sobre conteúdo pago. O último que a gente fez também está bem interessante. Confira para vocês que ainda não acessaram, confere lá no nosso canal do YouTube, Landes Agência Web. É só procurar a gente lá, se inscrever também, ou também no nosso Facebook aqui que vocês estão vendo. A gente tem uma série de outros vídeos que a gente vai estar lançando aqui. Eu já estou até aqui compartilhando, agradecendo já até o pessoal que já entrou aqui, compartilhando no meu celular aqui para que os meus amigos vejam. Hoje eu estou aqui com o Leonardo. A gente vem aqui falar por que a sua empresa precisa de um blog, tá? Então hoje a gente vai estar falando algumas coisas, por que a sua empresa precisa de um blog, que é uma grande pergunta que fazem pra gente, às vezes quando vão contratar o nosso serviço de marketing. Por que a minha empresa precisa de um blog, Felipe? Sempre tem essa pergunta, sabe? Por que as outras só tem blog e a minha não tem? Qual que é a grande diferencial de um blog? O que ele vai resultar para você? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre isso. Bacana? Uma das coisas interessantes, eu já vou deixar o link já, a gente vai fazer um teste, né? Como o marketing é tudo de testes, vou deixar o link para 2 consultorias já, tá? Então a gente vai liberar 2 consultorias de marketing gratuitas, a gente vai falar 1 hora sobre marketing digital, então tá bem bacana. O pessoal sempre quando vem conversar com a gente, até conversei ontem, na semana passada, com o pessoal lá de Floripa, muito bacana, que assistia nossas lives e se inscreveu para receber essa consultoria de marketing. Foi bem bacana, a gente está ajudando aí esse pessoal. Lembrando que essa consultoria de marketing, que o pessoal está deixando o link agora, ela é 1 hora, a gente vai conversar gratuitamente com um dos nossos consultores. Vocês vão falar sobre, a gente vai analisar de forma geral assim como é que está o marketing da tua empresa. Se você tem rede social, se você está fazendo e-mail, o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer que está sendo errado, o que pode ser melhorado. Beleza? Leonardo, se apresente aí rapidamente aí pra gente começar aí a live. Bom dia, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. O pessoal que já acompanha a live já me conhece aí de algumas transmissões. Eu sou o Leonardo, sou analista de marketing da Landes e trabalho diretamente com essa parte de blogs e conteúdo. Então tem bastante coisa pra gente falar aí. Vamos tentar resumir em 45 minutos. Não é tão fácil, porque tem bastante conteúdo, mas dá pra gente fazer uma live bem legal e apresentar um conteúdo bem interessante pro pessoal. Aqui eu tô pegando a nossa pauta, que hoje a gente vai falar aqui sobre qual que é o objetivo de ter um blog, quais são as vantagens, quem que vai ler, quem precisa escrever, qual que é a importância do blog pro SEO da tua empresa dentro da internet. Então, pro Google, qual que é a importância do blog, onde o blog se encaixa na estratégia de marketing com conteúdo. A gente vai ter algumas coisas mais visuais também para que vocês vejam e acompanhem o que a gente vai estar falando. A gente vai passar também algumas dicas rápidas sobre para quem quer começar agora, como ter um blog. Vou ter um blog no WordPress, onde é que eu posso ter uma rede social para ter o blog. Eu posso escrever meu blog no LinkedIn. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Beleza? Então, lembrando, para quem ainda não confere, para quem ainda não viu nossas lives, tá chegando de paraquedas hoje, a gente tem um link também que é para a pessoa se inscrever e para começar a acompanhar todos. A gente manda por e-mail todos os bate-papos ao vivo que a gente tem aqui, tá? Então, a gente manda por e-mail, a gente vai estar deixando o link também aí junto. Você se inscreve lá, deixa teu e-mail e a gente vai conversar aí. Você vai começar a acompanhar esse conteúdo. Beleza? Leozinho, vamos lá. Vou para a primeira pergunta já aqui. Qual que é o grande objetivo de ter um blog para a minha empresa? Qual que é o principal objetivo? Por que eu tenho que ter um blog? Bom, para a empresa, a importância do blog ela tem vários fatores assim, que são muito importantes. Por que uma empresa deve ter um blog, né? Bom, primeiro, para gerar autoridade. O blog é onde você coloca o conteúdo da tua empresa, você coloca o conhecimento dela ali. E é onde você mostra para o teu público que você sabe daquele assunto. Que se as pessoas tiverem dúvidas sobre determinado segmento de mercado, elas podem ir no teu blog, podem ir na tua empresa, que você vai saber do que está falando. Por exemplo, vamos falar de seguros. Se eu tenho uma corretora de seguros e eu tenho um blog, quando as pessoas tiverem
dúvidas sobre seguro, sobre contratação de seguro, sobre coberturas, enfim, sobre assuntos relacionados, as pessoas vão procurar a minha corretora porque o meu blog tem um conteúdo interessante, porque eu tenho um blog que eu dou valor para ele, eu entrego conteúdo. Outro fator, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, é a parte de buscadores, né? O blog é muito importante para colocar o teu site, em geral, no topo das buscas. Para que quando as pessoas busquem, por exemplo, seguros, o site da minha corretora apareça em primeiro lugar. O blog vai contribuir muito para isso, porque o blog é um site onde você está atualizando constantemente, colocando conteúdo atualizado, conteúdo relevante, e é importante que esse conteúdo seja genuíno, né? Esse conteúdo, você cria esse conteúdo, não adianta você copiar de outros sites, isso não vai te ajudar em muita coisa. Show de bola. Falando então, a gente falou assim, por que ter um blog, mas quais são as principais vantagens de ter um blog? Opa, comecei com blog agora, e qual que é a vantagem? O que é o grande diferencial da empresa que tem blog para quem não tem? Bom, essa parte de autoridade, ela fala bem alto, assim. Se você determinado momento, você encontrou 2 produtos de 2 marcas diferentes. Certo. Você não conhece nenhuma das duas e você começa a tentar procurar sobre elas, a empresa que tem blog vai se sobressair, porque você vai ver que ela conhece daquele assunto, ela tem propriedade, ela conversa com os seguidores dela, no blog às vezes tem os comentários lá, a empresa responde e tal. Tudo isso valoriza para a autoridade da empresa e para, vamos dizer assim, para a reputação dela. E também a parte de buscadores, a vantagem maior de todas para o blog é porque a tua empresa vai aparecer em primeiro lugar. Se você faz uma busca no Google de determinado produto, você vai que os cliques, quase 50% dos cliques aparecem nos 3 primeiros resultados. Se você não tem um blog, é muito mais difícil você aparecer ali, porque o site da tua empresa você não atualiza ele constantemente. Você coloca lá teus produtos, teus serviços e tal, mas o que você atualiza realmente é o blog. Então, o Google vai te valorizar porque você está atualizando, você está colocando novos conteúdos, você vai ter mais páginas indexadas, tudo isso vai te ajudar um melhor ranqueamento. Então, creio que essas 2 são as principais vantagens mesmo. Perfeito. Dando um exemplo, então, ali, como eu disse, por exemplo, porque às vezes eu não tenho um serviço, meu serviço não muda muito dentro da página do meu site, né? Exatamente. Eu tenho serviço lá, eu sou carpinteiro, né, no caso. Eu peguei um exemplo aqui qualquer. Vamos sempre ter os exemplos loucos aqui na nossa live, mas é sempre assim que a gente fala, para ser mais objetivo. Então, eu sou carpinteiro, faço o serviço X de carpintaria, e você não vai ficar mudando toda hora o conteúdo que tem lá dentro, né? Você não vai ficar mudando, porque a carpintaria é boa para isso. Não, você vai colocar lá, depois de um tempo, depois de, 3, 6 meses, você vai dar uma olhada, vai dar uma atualizada naquele conteúdo, mas só no blog que você vai descrever sobre aquele conteúdo, né? Exatamente. Vamos pegar o exemplo da carpintaria, né? Temos 2 carpinteiros que estão no Google. Um deles tem blog e o outro não. Os 2 têm serviços muito semelhantes, mas no blog de um deles, do carpinteiro 1, vamos dizer assim, vamos dizer que é o Leonardo e o Felipe, no blog do Felipe tem lá as técnicas que ele utiliza, as ferramentas que ele utiliza, ele tem conhecimento sobre qual técnica utilizar e quando, ele sabe qual ferramenta utilizar de maneira correta, ele sabe, enfim, ele tem vários conhecimentos que ele aborda no blog. E o carpinteiro Leonardo tem esses mesmos conhecimentos, mas ele não expôs isso, ele simplesmente tem o serviço dele lá, que está a mesma coisa no do Felipe. As pessoas que acessarem vão ver que o Felipe vão achar que o Felipe tem maior conhecimento porque ele já expôs isso no blog, e também o Google vai perceber que ele tem mais conteúdo para oferecer, ele tem mais coisa para oferecer para as pessoas, então ele vai mostrar o Felipe na frente do Leonardo. Basicamente é isso. Se a gente trazer por um exemplo bem cotidiano, é isso. E daí se o cara perguntar qual que é a importância de você aparecer na primeira página do Google, daí aí o buraco é mais embaixo, né? Qualquer busca que você fizer aí de 3 minutos, talvez nem isso, você vai perceber que... ou então, se as pessoas pararem para pensar, das últimas 100 buscas que ela fez no Google, quantas ela foi até a segunda página? Ou quantas ela clicou além do 3º anúncio? É muito difícil. São poucas pessoas. Geralmente, você faz uma busca, você clica lá no primeiro ou no segundo. É por isso que a Wikipédia tem tanto acesso, porque ela aparece nos primeiros lugares. Então, se você procurar para qualquer assunto, a Wikipédia é a primeira que aparece. Geralmente você procura a definição de alguma coisa, procura o que é, enfim, principalmente relacionado à parte de escola mesmo, a Wikipédia é sempre na frente.
Porque ela atualiza o conteúdo, porque ela tem muito conteúdo para oferecer e as pessoas clicam no site da Wikipedia geralmente. É, bem isso aí mesmo. Claro, se bater a tua palavra-chave, né? Claro que a gente vai falar isso aqui um pouco mais pra frente, mas se bater a palavra-chave com o que você tá falando, você vai ter um resultado tremendo no Google, né? Com certeza. Agora vamos falar sobre quem vai ler esse conteúdo, né? Quem, na verdade, lê o conteúdo? Quem é que vai ler esse conteúdo da pessoa? É o verdadeiro cliente dele? Pode ser que tenha um estudante aí no meio do ramo dele? Quem que vai ler na realidade? O conteúdo ele tem que ser escrito pensando nas pessoas. As pessoas que a gente fala aqui em toda a live, é um assunto que o pessoal já deve estar pensando, putz, mas as pessoas de novo, e todo assunto de marketing a gente vai envolver pessoas, não existe. Mas o conteúdo ele tem que ser escrito para a persona, mas ele é lido por muitas outras pessoas, né? Então, você vai escrever um blog lá, a Landes vai escrever um blog sobre marketing digital. A gente vai alcançar as empresas que estão interessadas em começar um trabalho de marketing digital, que são o nosso público, a nossa persona vai estar ali dentro. Mas a gente vai alcançar estudantes de marketing, a gente vai alcançar pessoas entusiastas que querem... eu quero aprender um pouco mais sobre blog ou sobre marketing digital, vou procurar aqui e a Landes vai aparecer. Então você vai conseguir reunir um tráfego alto no teu site. E a tua persona vai estar ali no meio. E vai de você conseguir guiar ela até o teu produto. Mas quem vai ler o blog, na verdade, vai ter a tua persona, vai ter um público, em geral, maior do que realmente só o público que você quer atingir. Lembrando aqui que a gente está falando de blogs para empresas. Se você tem um blog pessoal, um blog de uma determinada área, a gente está falando de blogs para empresas, tá? Então, cada caso é um caso, a gente fala aqui, né? Então, claro. Cada conteúdo é um conteúdo também que a gente vai ter que escrever. E aí que vem uma grande coisa. Que tipo de conteúdo que as pessoas vão ter que colocar lá para que tenha uma efetividade? Que conteúdo que eles vão ter que colocar? A minha empresa é de carpintaria. Que tipo de conteúdo que eu vou ter que colocar lá dentro? Já começa a sair os insights, né? Um dos erros que as empresas cometem é de querer falar dos seus produtos no blog. E na verdade não é bem assim, produto ou serviço, né? Eu tenho lá, eu sou carpinteiro, eu vou falar só sobre a carpintaria em si. Não necessariamente você precisa fazer isso. Pensa que antes de a pessoa precisar de um serviço do carpinteiro, ela precisa ter uma série de problemas que o carpinteiro vai resolver, né? Vamos dizer que vamos trazer pro âmbito dos seguros de novo, uma corretora que vende seguro viagem. Quem vai comprar o seguro viagem? Quem está com vontade de viajar. Então, antes de vender o seguro, você precisa despertar a vontade de viajar nas pessoas. O blog ele tem que cobrir todo esse processo. Mas a pessoa que vai procurar o seguro viagem, ela já tem certeza que vai viajar. A minha corretora não vai estimular uma viagem. Talvez estimule. E talvez o conteúdo seja interessante para fortalecimento de marca. Por exemplo, tenho lá o meu blog da corretora, né? E eu vendo seguro viagem. Por que eu não posso falar sobre pontos turísticos do Brasil? Ou pontos turísticos da América do Sul, ou dicas de viagem, o que deve levar na mala, enfim, esse tipo de coisa que quem viaja precisa. E aí a pessoa vai achar o blog da corretora interessante, e aí vai começar a acompanhar, e aí na hora de contratar um seguro, a marca que ela vai lembrar é da corretora. Então, o conteúdo que precisa estar lá, ele não necessariamente precisa ser do teu produto ou serviço. Ele pode ser relacionado, mas ele pode ser algo um pouco mais distante, não tem problema. O importante é que você tenha um foco e que você mire na tua persona. Então, se você acha que a tua persona tem vontade de viajar, faz um blog post sobre viagens e atrela ele com o teu serviço. Por mais que o teu serviço não tenha a ver com viagens, mas tenta fazer uma ligação que você leve para tua marca, para o teu serviço, mas sempre pensa na persona, teu conteúdo tem que ser aquilo que a persona vai ler. Isso é uma das coisas que eu tinha falado lá nas primeiras lives que a gente fez, né? Que o conteúdo, tudo que você está fazendo tem que ser não necessariamente direcionado, você falar diretamente do teu produto, né? E sim despertar o interesse do teu cliente, permeando pelos outros pontos que você pode, por exemplo, dar 5 dicas de como fazer... Eu vou pegar do carpinteiro de novo, cara. 5 dicas de como, por exemplo, arrumar o seu jardim, né? Enfim, você vai permear pelos meios ali, você não vai falar exatamente do serviço de carpintaria, né? Exatamente. E, bom, essas práticas vão fortalecer muito a marca e o blog, né? E falar somente do produto torna um negócio chato, parece que você está querendo vender para a pessoa sempre. E na verdade não é. Quando a gente fala de marketing e quando a gente traz para conteúdo no blog,
você tem 4 estágios a gente, pensando no funil de vendas, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre o funil de vendas, deixa aí nos comentários, a gente vai trocar uma ideia. A gente vai falar aqui de forma bem superficial. O funil de vendas, ele tem 4 estágios. O blog, ele tá principalmente nos estágios iniciais. E o teu produto tá nos finais. Então, eles não são ligados diretamente, entendeu? Então, você vai fazer o blog para uma massa um pouco maior, para um público um pouco maior e mais abrangente. Eles ainda não chegaram no teu produto. Você tem que guiar eles até o teu produto. Você falar direto, talvez, do serviço do produto não vai guiar a pessoa. Simplesmente vai criar uma barreira. Não, as pessoas estão querendo escapar de vendedores, escapar de vendas, escapar de anúncios, porque elas já estão cheias disso. Se você apresenta um blog que você está falando só de produto, ela vai achar que é mais um anúncio que quer vender para ela. E não vai ser interessante. E lembrando lá daquelas primeiras lives, então, o que acontece? É que nem a comparativo que eu fiz ainda lá naquelas primeiras lives. É como se fosse um relacionamento. Exato. Você não chega numa festa, você não chega na balada, vê a gatinha lá, o boy, né? O boy magia, você não chega e não vê lá direto, já pede namoro. No primeiro dia, você ficou com a pessoa lá, pediu namoro no primeiro dia. Não, o marketing é relacionamento, né? Então você vai trocar ideia, você vai relacionar com essa pessoa para lá, depois você vai passar de vários estágios do funil, de vários estágios de aceitação dessa pessoa e ela aceitar o que você está propondo, aí você vai efetivar a venda, aí que você vai efetivar o casamento, o namoro, exatamente. Enfim. Essa comparação... É uma comparação que a gente sempre faz, mas ela é uma comparação que ela deixa bem claro o que é. E é uma comparação perfeita, digital, né? porque a qualquer momento o teu parceiro pode desistir. O cliente ele pode desistir em qualquer estágio do processo. Sim. Inclusive lá no último, você guiou o relacionamento com todo o carinho e cuidado, a pessoa veio, foi junto com você, lá no final você pediu ela em casamento e ela diz não. Isso pode acontecer, mas a chance de ela dizer sim lá no final é muito maior. Beleza, pessoal, para você que está se ligando agora aqui no Facebook, tô vendo o pessoal aqui, eu tô colocando, o pessoal já está comentando, o pessoal aqui perguntou que quer saber sobre o funil de vendas, muito me interessa, aí o pessoal já colocou aqui. Eu acho que até é interessante a gente fazer uma live sobre o funil de vendas. Perfeito. Porque é um negócio que... Falar de marketing de conteúdo específico, porque o funil de vendas, assim, explicando de forma rápida, tá? Ele é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio a gente chama de aprendizado descoberta. Ou seja, é quando a pessoa vai chegar em algum canal da tua empresa e vai... Ou em algum canal e vai descobrir sobre um assunto. Não necessariamente vai ver algum produto ou coisa assim, ele vai descobrir sobre um assunto. Vamos lá, eu tenho uma loja de carros e o cara está se interessando um pouco mais sobre o assunto de carros, mas é sobre o salão de automóveis que apareceu lá em Berlim. Por exemplo, salão de automóveis de Milão. O cara quer saber sobre esse salão. É o aprendizado de descoberta, ele só vai ver conteúdos relacionados, conteúdos gerais. O segundo estágio é o reconhecimento do problema. Ou seja, você vai mostrar para a pessoa que ela tem algum tipo de dificuldade. Por exemplo, essa pessoa que acessou o salão de Berlim, ela não tem um carro. E eu tenho uma garagem de carros. Então, eu começo a falar para ela das dificuldades que as pessoas que andam a pé, ou de ônibus, ou de bicicleta têm. Ou a dificuldade que é depender de Uber. A pessoa vai olhar e vai dizer, pô, eu tenho um problema, que eu não tenho um carro. Aí você vai trazer para o terceiro estágio, que é a consideração da solução. Ou seja, você vai mostrar para a pessoa... Aí ele tá louco pelo teu produto, aí ele já tá assim, já tá sabendo que ele precisa daquilo ali. Quase, exatamente. Né? Ele sabe que ele precisa de um carro. Mas você não disse para ele que você tem aquele carro. Você simplesmente mostrou para ele que ele tem um problema. Aí a consideração da solução é você mostrar possíveis soluções. Então a solução para você que anda a pé é a bicicleta, é o Uber, é o carro. As vantagens do Uber são essas, as vantagens da bicicleta são essas, as vantagens dos carros são essas. E o carro tem outras vantagens, tal e tal. Vai puxar um pouquinho pro teu lado. E aí é o último estágio, que é a decisão de compra, que daí é onde você vai dizer, o carro é o ideal e o melhor carro você vai encontrar aqui. Aí, perceba, foi lá no começo que eu falei de alguma coisa no blog, lá no salão de Milão, de automóveis, e foi lá no fundo do funil, depois de um tempo de relacionamento, que eu mostrei outros conteúdos para ela, pra pessoa, que eu vou falar que o carro na minha garagem é o melhor. Eu acho que dá pra fazer uma live só disso, né? Tranquilamente. Com certeza. Falando de marketing de conteúdo só. Isso, marketing de conteúdo. Agora se a gente for puxar pra outbound, aí se for puxar pro inbound, aí depende tudo, cara, a gente tem que fazer um assunto bem específico sobre cada uma dessas. Exatamente. Mas assim, funil de vendas é um tema bem interessante e importante pra qualquer empresa. Então se você quer saber um pouco mais sobre o funil de vendas,
deixem nos comentários que a gente... Vamos fazer uma votação aí pra gente poder trazer para as próximas lives. Beleza, então. Eu tô vendo aqui, o pessoal, então a minha watchboard aqui caiu aqui, eu vou compartilhar ela de novo aqui, ó. Vamos lá. Ah, não, voltou aqui, deu tudo certo. Beleza. Agora falando do processo de escrita, tá? Quem que vai escrever esse blog? Até vou pedir pro Miller colocar pra gente ali, Miller, se puder colocar na tela aí do pessoal. Aí nós aí, que bonito aí, ó. Aí pode passar pra próxima aí. Aí. Como é que funciona o processo de escrita do blog, Leonardo? Pode descrever um pouco mais como é que funciona sobre isso? Bom, primeira coisa que o processo de escrita de um blog é que você tenha um especialista. Não adianta, é muito difícil você... hoje eu vou escrever para o meu blog, eu não conheço nada de SEO, não conheço de otimização para os buscadores e tal, e escrever para o blog. Você pode até acertar, mas a chance de acertar é menor. Então é interessante que você, claro, tenha um especialista ou que você mesmo vá atrás, se capacite. Não é um assunto muito complexo, qualquer um pode escrever, mas tem que dominar algumas métricas. Bom, com relação à estrutura do blog post, cada blog post vai precisar de um processo. Ele vai ter um processo completo. Como é que funciona? Primeiro você tem que pensar para quem você quer escrever. Como a gente falou antes, eu quero escrever para minha persona. Para qual persona vai ser esse meu blog post? Minha persona vai ser pro Felipe, que tem tantos anos, que tem tal profissão, que tem tais gostos e que tem tais medos e que tem tais dificuldades. Beleza, esse vai ser a minha persona. Primeiro estágio, ok. Sobre o que eu quero escrever? Qual é a dúvida do Felipe que eu quero tirar? Qual é o problema do Felipe que eu quero resolver? Ou qual é o problema que eu quero mostrar para o Felipe que ele tem? Bom, esse é o segundo estágio. Eu vou descobrir sobre o que eu quero escrever. Por exemplo, tem a minha carpintaria. Eu vou escrever sobre, sei lá, sobre os métodos para capinar um lote, sei lá. Capinar um lote. Essa aí tá boa. Vamos lá. Os métodos para fazer qualquer tipo de serviço. Esse é o assunto que eu vou escrever. É sobre isso que eu quero falar. Depois disso, eu vou trazer para a palavra-chave. Qual é a palavra-chave que eu vou trazer para dentro do meu blog? A palavra-chave vai ser métodos de carpintaria. Pronto. É isso que eu quero que as pessoas busquem e que encontrem o meu blog post. A palavra-chave é isso. Qual é a frase que a pessoa vai digitar lá no Google para achar o meu blog post? As palavras-chave podem ser palavras-chave concorridas, ou seja, por exemplo, carpintaria. É uma palavra-chave concorrida porque ela é muito ampla. Ou você pode pegar palavra-chave long tail, que a gente chama, que é de cauda longa, que você estende a frase e diminui o número de buscas, mas diminui o número a concorrência também. Quando você traz, por exemplo, para corretora de seguros. Seguro viagem é muito concorrido, mas se eu trouxer 3 tipos de coberturas de seguro viagem, já muda e o número de a concorrência já vai ser um pouco menor. Então, procurar essas palavras-chave um pouco mais cauda longa. E o que você quer escrever é realmente formular o blog post aí sobre o teu tema em geral. Bom, passando para o próximo estágio, a gente pode até mudar a tela aí. Qual palavra-chave, então? Acho que é a próxima ainda, né? Acho que essa aí foi a que você acabou de falar, né? Exatamente. Beleza, não. Não, tem pra... Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre qual palavra-chave escolher. Perfeito. Exatamente. E quanto essa palavra-chave precisa aparecer? O Google, antes você tinha essa técnica de eu vou colocar a palavra-chave um monte lá no meu texto que o Google vai ranquear porque está aparecendo bastante. Na verdade, não funciona bem assim. Tem algumas boas práticas ali, entre 500 e 800 palavras, você colocar a palavra-chave entre 6 e 8 vezes e entre 900 e 2.000 palavras entre 9 a 12 vezes a tua palavra-chave exatamente. Hoje em dia, você já não precisa exatamente seguir essa regra, porque o Google já consegue entender o teu texto e saber se você está falando a palavra-chave simplesmente para encher linguiça ou se você está falando um conteúdo interessante. Lembrando que, né, é bom a gente ressaltar aqui que tudo que a gente está falando hoje serve para o mês 4 de 2019 ou talvez até esse mês, né, porque o Google muda o algoritmo toda hora, né? Então, exatamente. Pode ser que amanhã já não seja mais assim. Então, o que a gente está falando é o que a gente fez, o que a gente utiliza aqui.
dentro da própria agência que funciona até agora, tá? Pode ser que mude do nada, né? Lembrando isso. Exatamente. Essas boas práticas, geralmente as mudanças são pequenas e as boas práticas vão se alterando, se modificando. Não vai ter amanhã ou no mês que vem, não vai mudar completamente, isso. Mas as boas práticas elas vão aprimorando sempre. Essa parte de palavras-chave, por exemplo, antes você encher o teu blog post com a palavra-chave era bom. Hoje em dia você já tem que falar de forma natural e a palavra-chave vai vir no contexto. O Google consegue entender o contexto do teu artigo, do teu blog e entender se você está falando realmente daquele tema ou se você só está colocando a palavra-chave para tentar ranquear melhor. Perfeito. A palavra-chave em negrito pode ser uma vantagem porque as pessoas estão buscando aquilo vai chamar a atenção delas, enfim. E sobre a correspondência exata da palavra-chave. O que é a correspondência exata? O meu blog post é sobre seguro viagem. Se eu colocar seguros de viagem, o Google vai entender? Ele vai entender. Não precisa você colocar a palavra-chave exatamente. Você pode colocar as variações e o Google vai entender também. Bom, indo ali para a próxima tela, a gente tem a colocação sobre cauda longa e cauda curta. Quanto maior a concorrência, quanto mais cauda curta ou mais ampla for a tua palavra-chave, menor a tua taxa de conversão. E quanto maior for quanto menor for a tua concorrência, você usar mais a cauda longa, maior a tua chance de conversão. Aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, de receita. Receita é uma palavra muito ampla. Então você vai ter uma concorrência alta, você vai ter milhões de receitas que as pessoas estão publicando. Receita de pizza você já restringe. Você já tira receita de macarrão, receita de arroz, receita de feijão, enfim, os outros tipos. Essa parte é muito interessante. E aí você vai trazendo para cada vez mais perto do que você quer falar. Receita de pizza de calabresa, receita de pizza de calabresa com catupiry. Se a pessoa buscou receita de pizza de calabresa com catupiry e você tem um blog post sobre isso, com certeza você vai aparecer nas primeiras posições, se o teu blog post for bem escrito. Porque a tua concorrência é muito menor. E a pessoa que chega ali, ela tá quente, porque ela quer saber sobre a receita de pizza de calabresa com catupiry. Exatamente, casou o que você entregou com o que ela buscou. Exatamente. Não tem uma divergência aí. Então a chance de você converter essa pessoa é muito maior. Se você é uma empresa lá, uma pizzaria, a chance de a pessoa comprar a pizza ou comprar os ingredientes, talvez, é muito, muito maior. Vamos falar de carpintaria de novo aqui. Os caras vão bater em nós, em capinar lotes. Beleza. Vamos para a última aí. Algumas dicas básicas sobre conversar com o leitor. Falar a língua dele. A tua persona, ela quer conversar com você, ela quer entender o que você está falando. Então não adianta você conversar com ele, falar termos super difíceis, falar um termo muito complexo, sendo que o teu leitor não vai entender. Você tem que falar com ele na língua dele, de um jeito que ele entende. Se o teu público, a tua persona fala gírias, use as gírias dela, não tem problema. O blog não precisa ser totalmente formal, você tem que seguir a língua mais ou menos de quem está te acompanhando. Não utilizar termos complexos, apenas as informações necessárias, não fique enchendo linguiça. Se você quer falar sobre pizza de calabresa com catupiry, fale só sobre ela. Não precisa falar sobre lasanha, sobre outras massas, enfim. Se você quiser citar, pode citar, mas algo rápido e que não seja que tire muito foco, tá? Palavras estrangeiras em itálico. É muito importante que você mostre para as pessoas que as palavras que você está utilizando são da língua dela, e se não forem, você usar itálico. Tem palavras que você vai, por exemplo, que no português e no inglês você vai usar da mesma forma, mas elas têm significados diferentes. Se você coloca em itálico, a pessoa já vai entender que aquela palavra é em inglês, talvez tenha um significado diferente, a pessoa ela vai conseguir se familiarizar com o teu texto mais facilmente, tá? E tente sempre colocar as informações de uma forma mais prática, que a pessoa entenda. Por exemplo, formato de listas, dividir o texto em subtítulos, enfim. Todas essas técnicas vão te ajudar muito ao buscador melhorar o teu posicionamento e as pessoas entenderem mais o que você está falando. E para que não dê, que nem a gente fala, né? Para que a pessoa não entre, não acesse o teu blog lá e fica com preguiça de ler. Porque muitas vezes o que acontece é que você tem um super blog, né? Um post épico, que é um post bem grande. Tipo, você tem um post realmente com, sei lá, 2.000 palavras. Exatamente. E a pessoa vai olhar, vai ler. A primeira coisa que as pessoas fazem normalmente é dar uma passada geral no teu blog, né? Para ver se o conteúdo vai interessar visualmente. Então, por isso que ele visualmente tem que estar bem bacana. Você tem que seguir todas essas recomendações para que a pessoa olhe de começo já, vou continuar lendo esse blog, parece interessante, o conteúdo tá bacana. E assim vai. A gente teve uma pergunta aqui, Leonardo.
Vamos ver se a gente consegue responder. Aqui perguntaram qual é o melhor lugar para procurar a palavra-chave, não sendo do Google. Tem alguma outra ferramenta que seja boa para isso? Eu acho que o SEMrush ali, né? Tem várias ferramentas aí, tu consegue utilizar, por exemplo, o planejador de palavra-chave do Google Ads. Ele te dá algumas ideias de palavra-chave. Tem várias formas, por exemplo, se você começar uma busca no Google, por exemplo, procurar receita, o Google já vai te mostrar sugestões de pesquisa. Você pode encontrar palavras-chave ali. Você simula uma busca e começa a digitar. Vê o que o Google está te sugerindo. Aquilo ali pode ser palavra-chave, porque ele pega com base no que estão buscando. Uma ferramenta que a gente está utilizando agora na Lands e que é muito importante, que é muito completa, principalmente para isso, é o SEMrush, né, o SEMrush, porque ele te dá um relatório muito grande de palavras-chave, de ideias, de como que está o teu blog post, sobre aquela palavra-chave, quanto você precisa escrever, qual é a concorrência, quais são os termos indicados, qual é o tamanho do teu blog post para aquela palavra-chave, tudo isso ele te entrega. Então o SEMrush ele é a principal plataforma hoje no Brasil, pelo menos no Brasil, é a SEMrush para a parte de SEO e de palavras-chave, com certeza. Mas tem outras. Se você procurar aí Keyword Planner, em inglês no caso, né, planejador de palavras-chave, no Google, você vai encontrar algumas outras ferramentas, elas são um pouco mais limitadas, mas que vão te dar algum resultado. Mas assim, tem várias formas de você conseguir. Essa de simular uma busca no Google é uma forma bem simples, que todo mundo tem acesso e que as pessoas muitas vezes não usam porque não tem esse conhecimento. Então, vai lá no Google, digita lá, eu tenho uma pizzaria, vou digitar lá pizza. O que as pessoas estão buscando com relação à pizza? Vai lá olhar e você vai conseguir promover conteúdos que vão ser buscados. Perfeito. Agora chegando às partes finais aqui da nossa pauta, antes que a gente entre ali nas dicas rápidas, a gente falou muito sobre o blog aqui, mas interessante é a gente lembrar o que o blog contribui no processo de venda, né? O que é a grande diferença do blog para o processo de venda. A gente já falou, mas... A gente vai trazer, claro, o funil de vendas de novo, né? Porque o processo de venda ele é um funil. São 30 pessoas que vão acessar teu blog, por exemplo. São 15 que vão converter na tua landing page. São 5 que vão pedir um contato com o comercial e às vezes você vai converter uma de 30. Mas ela tem que passar esse processo. É muito mais difícil você vender para uma pessoa que não passou por esse processo. E o blog vai ser a porta de entrada. O blog é a porta de entrada para as pessoas conhecerem a tua marca. Então, qualquer produto que você venda, se você tem um blog que informa as pessoas, elas já vão associar aquele segmento, aquele tipo de produto com o teu blog. Já facilita. Quando o vendedor entrar em contato com ela e disser, eu sou da empresa X, ela vai dizer, a empresa que eu vejo o teu blog e tal. Então, essa associação, esse fortalecimento de marca já é bem importante. E o blog vai gerar conteúdo, você gera até material de suporte para a tua equipe de vendas. Por exemplo, a tua equipe de vendas está lá negociando com o cliente e tal, e ela viu que o cliente tem uma dúvida em algum determinado tema. A tua equipe de vendas pode pegar aquele blog e enviar para o cliente. Ele vai ler e vai ver, esse conteúdo da empresa X é bem interessante. Então, e eles têm propriedade no que eles estão falando. Tudo isso vai ajudar. Então, o blog, claro, ele é direcionado geralmente para o início, para o topo do funil, topo e meio, mas ele vai ser útil em todas as partes do funil. Todo o processo de vendas pode passar pelo teu blog. E o teu blog vai facilitar muito esse processo. O blog contribui numa coisa principal, que é não fazer com que o vendedor vá até o cliente, e sim com que o cliente venha até você. É uma das grandes fundamentais importâncias que é do inbound marketing em si, mas que acontece no blog, porque o cliente ele já leu sobre tudo que você está escrevendo, ele entende todo o seu produto e ele vem até você porque ele necessita, ele já passou por todas as etapas do funil. Beleza? Então agora vamos para a parte final aqui, de dicas rápidas para quem quer começar agora com um blog, tá? A primeira dica aqui é dar corpo para o blog. Os primeiros conteúdos devem ser mais frequentes. Por exemplo, comecei um blog hoje. Sim. Ele não tem nada de conteúdo. As pessoas que acessarem ele não vão ver nada. Se eu tiver um blog post, a pessoa vai entrar lá no blog, vai olhar e vai... Tá, mas ele tem só um conteúdo? Qual é o tipo de autoridade que ele mostra? Por que eu vou confiar nessa marca, nessa empresa que tem um blog post? Então, no começo, é interessante que você tenha um volume um pouco maior, para você colocar lá, 10 blog posts pelo menos, no teu blog. 10 artigos lá sobre conteúdos variados. Não precisa ser um artigo enorme, né? Não, você pode fazer conteúdos mais superficiais,
vamos lá, 600 palavras, 500, 600 palavras, que as pessoas leiam, entendam o assunto que você está falando, não, pelo menos tenham um conhecimento básico e queiram saber mais. E aí é onde você vai criando esse relacionamento. Porque você vai dar um conteúdo, a pessoa vai ler, vai querer saber mais. Você vai fazer outro conteúdo que fale um pouco mais e tal. Não precisa ser um conteúdo super, super completo e gigante. Você pode fazer conteúdos pequenos, principalmente nesse começo, para te dar corpo, para te dar autoridade, você falar sobre vários temas e as pessoas possam, pelo menos, chegar até o final da página sem que ela acabe porque acabou o conteúdo. Isso é muito importante. Bacana. Aí depois de um tempo estabeleceram uma periodicidade, então depois de um tempo a gente tem vou fazer um blog uma vez na semana, né? Então escrever uma vez na semana. É importante estar alimentando o blog uma vez na semana, pelo menos, e sempre no mesmo dia, né? É interessante porque você vai mostrar para as pessoas que naquele dia, naquele horário, você vai ter um conteúdo novo. As pessoas vai criar o hábito de as pessoas esperarem. A gente espera o futebol toda quarta-feira à noite porque tem essa periodicidade. Toda quarta-feira, às 9h30, vai começar o futebol. Então as pessoas já esperam isso. Com o teu blog não é diferente. Você não tem a audiência da Globo, mas não é diferente. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas toda sexta-feira tem o blog do Felipe. Então eu vou lá porque o conteúdo é interessante. Nessa parte de criar corpo, é a mesma coisa que você abrir uma loja de carros hoje, você não vai abrir a loja com um carro. Você tem que colocar pelo menos o carro que enche a tua loja, que preencha ali todo o espaço para as pessoas verem que você tem bastante coisa a oferecer. Perfeito. Alternar entre os temas, botar um de pergunta, um de resposta, um com dicas, um com curiosidades. Aí podemos citar alguns assuntos que a gente poderia estar falando, né? Por exemplo, no caso da Landes, né? A gente vai lá, coloca um blog post sobre o que é inbound marketing. Esse é um post um pouco mais longo, talvez, que vai falar sobre o que é alguma coisa. Vai dar uma definição, vai dar um contexto sobre o significado de alguma coisa. Depois a gente vai colocar 5 dicas na estratégia de inbound marketing. Já é um outro tipo de tema, já é com dicas. Mas é o mesmo conteúdo relacionado. Depois a gente vai fazer perguntas e respostas com o Felipe. Vamos entrevistar o Felipe, vamos dizer, Felipe, vamos fazer algumas perguntas sobre inbound marketing. O que você utilizou que deu certo? O que você utilizou que deu errado e tal? E aí é um outro tipo ainda. Você tem definição, você tem as dicas, você tem perguntas e respostas. Vai variando esses conteúdos para que as pessoas não fiquem de saco cheio, sabe? Porque imagina, tem um blog todo que são 5 dicas de alguma coisa. 5 dicas de inbound marketing, 5 dicas de blog, 5 dicas de e-mail, 5 dicas... Você já sabe que não vai passar daquilo. Eu já sei que o nome desse blog poderia ser 5 dicas, né? Então se ele dá só 5 dicas, ou dicas... E aí às vezes é superficial, as pessoas querem mais, sabe? Mas ele vai dar só 5 dicas, eu quero mais. Lembrando que a gente pode escrever aí para topo, meio e fundo de funil também, né? Exatamente, você vai ficar dando dica, às vezes você não vai levar o visitante a lugar nenhum. Você não vai conseguir fazer ele percorrer o teu processo de vendas. Então, diversifica esse conteúdo para você poder engajar as pessoas e elas ficarem realmente interessadas no teu conteúdo. E por último, a gente utilizar um domínio próprio do blog, né? É muito importante que você tenha o blog, vamos dizer assim, tem lá o teu site minhaempresa.com. Você tem lá minhaempresa.com/blog que você vai... utilizar para colocar o conteúdo e tal, mas vai estar associado à tua marca. A gente tem alguns exemplos de blogs que são em domínios diferentes, por exemplo, na Rock Content, eles tinham o marketingdeconteúdo.com, que hoje em dia eles já não utilizam mais, utilizam o rockcontent.com/blog. Enfim, são aplicações diferentes, mas que eles acharam uma janela que o domínio era muito bom, que era marketing de conteúdo, o domínio. Mas mesmo assim, talvez não seja muito interessante, principalmente por causa de SEO. Pensa, você já tem o site da tua empresa, que é a minhaempresa.com, que o Google já conhece, que o Google já sabe que é um site confiável e tal. Você vai lançar um outro domínio que o Google vai ter que fazer tudo isso de novo, ou você vai lançar o teu blog nesse mesmo domínio, que já tem uma reputação e que você já sabe que o Google confia. Entendeu? E também lembrando que o blog tem que combinar com a estética do site, né? Ele não pode se diferenciar muito do teu site, porque imagina, a pessoa tá aqui no teu blog, daqui a pouco ele clica, opa, o que é isso aqui? Tô no mesmo território, será? Exatamente. As pessoas têm esse desconforto de sair de um site para outro. Por exemplo, eu tô lá no Facebook e cliquei num link, ele me mandou para outro site, mas será que eu devo acessar aqui? As pessoas têm muito medo, tem esse desconforto. Então, se você mantém uma mesma estética, uma mesma identidade visual, as pessoas vão se sentir à vontade de navegar entre o teu blog e o teu site, de flutuar entre os dois, às vezes até sem perceber, porque você está mantendo a mesma identidade e tal, a pessoa já conhece aquele território. Lembrando que
a gente falou muito em SEO, mas você também pode divulgar teu blog nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, por e-mail. Então, essa divulgação toda pertence a todo esse ciclo do blog. Com certeza. O marketing digital, o inbound marketing, ele é formado por diversos canais e o blog é um deles. Se as pessoas que acompanham as lives começarem a juntar as peças, elas vão perceber que a gente está falando de uma campanha de marketing completa. A gente tá falando de blog hoje, a gente falou de e-mail, que é quem vai divulgar os blogs. A gente falou de redes sociais, que é onde também os blogs vão ser veiculados. A gente falou de tráfego orgânico, que é onde as pessoas vão buscar no Google. Tráfego pago, as pessoas vão clicar nos anúncios. Se as pessoas começarem a juntar os pontos, você viu uma live, veja todas elas, porque você vai conseguir montar cada etapa da estratégia, vai conseguir montar uma estratégia principal da tua empresa. Eu acho que isso que é legal, porque o blog ele está relacionado com todos os outros canais. Você pode publicar o teu blog no teu site, beleza, mas compartilha ele na rede social, porque ele vai te gerar tráfego. Ele vai aparecer no Google, se ele for bem escrito, porque vai te gerar tráfego. Manda ele por e-mail para o teu seguidor. Às vezes, coloca lá um formulário no teu blog. Quer receber todas as novidades? Se inscreva aqui. Aí a pessoa vai se inscrever e você vai estar enviando por e-mail todas as novidades para ela. É uma pessoa que escolheu estar ali, então provavelmente ela vai acessar, ela vai te dar tráfego. E ela tem algum interesse na tua marca. Futuramente você pode vender para ela. Resumindo tudo, se as pessoas verem todas as nossas lives aí, vão se formar quase em marketing digital aqui para iniciantes, né? Exatamente. Vamos ter um curso completo de marketing para iniciantes com o Landes Academy. E gratuito, né? E totalmente gratuito. E mais, né? Que todas as pessoas têm essa oportunidade de, além de ver o curso, de ainda conversar com especialistas por meio da consultoria. Então, assim, tudo de forma gratuita, não é em qualquer lugar que você vai ver isso. Por meio da consultoria, que a gente vai dar o link aí para quem quiser. Então, a gente vai conversar por 1 hora, lembrando que são somente para 2 pessoas, a gente conversa por 1 hora e é totalmente gratuito. A gente fala sobre marketing da tua empresa, sobre tudo que a gente falou em cada live, a gente dá uma pincelada até, a gente já olhou a campanha de ads, a gente já... Cara, a gente fez de tudo um pouco já para cada um dos clientes que até hoje, às vezes passam no corredor e falam pra gente ali, aqui no mesmo dentro do Orion, tô fazendo um teste diferente, tô fazendo outra coisa, que nem assim, uma vez a gente tava dando uma consultoria, o que aconteceu? Tinha um botão lá que ele era no e-mail que ele era amarelo, então a gente falou troca para vermelho, troca para verde, vamos ver qual que é a diferença aí, porque às vezes você está fazendo ali o teu trabalho e às vezes você não se liga que às vezes um botãozinho de uma outra cor pode converter muito mais dentro da tua campanha de marketing. Com certeza. Bom, essas 2 vagas aí a gente está em 40 minutos de live, não sei se elas ainda existem, né? Já pode ter se esgotado. Perfeito. Normalmente quando a gente chega ali, às vezes já esgotou, o pessoal ali tá tudo faceiro ali que esgotou ali, porque... Exatamente. Lembrando que a gente tá dando esse conteúdo, então, para nós a gente fica muito feliz que vocês, quando estão assinando para receber ele. Beleza? Leozinho, então. Acho que por hoje era isso, né? Por hoje é isso. Agradecer o convite novamente aí, que a gente está fazendo essas lives. Muito interessante pra gente compartilhar esse conhecimento, mostrar para as pessoas que o marketing ele não é complicado, que ele pode ser feito por todo mundo, mas que é importante ter muitos cuidados, ter boas práticas e tal. E deixar sempre o canal aberto aí para quem quiser conversar comigo pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. O canal aberto pra gente trocar uma ideia aí, vamos conversar e quem sabe vamos melhorar o marketing da tua empresa aí. Tô até dando uma olhada aqui, porque a gente vai ter, eu só queria confirmar a data, no próximo mês a gente vai estar passando um curso de marketing para você que é estudante. Gosto muito de marketing, tô gostando desse meio, tá vendo a nossa live. Aqui no próximo mês de maio, se eu não me engano, tá? Eu vou confirmar, eu digo para vocês. Quem ficou interessado, a gente vai estar dando um curso aqui dentro do Orion durante 3 horas de marketing digital. O custo dele é baixíssimo mesmo. Então, esse curso a gente está preparando ele, está fazendo ele bem bacana. E, cara, para quem quer iniciar no mundo do marketing digital, a gente vai estar passando aqui no Orion no mês que vem. Se eu não me engano, no dia 8, tá? Mas eu só tô dando um spoiler aqui pra galera ao vivo. Quebrando o protocolo. Quebrando o protocolo, mas porque aproveitar o momento aqui para você que às vezes é estudante, gosta de marketing, ou você que trabalha com marketing digital em alguma empresa, tá começando agora, ou Felipe, me colocaram aqui no setor de marketing agora, eu comecei a trabalhar aqui, sou estagiário da empresa, vem até o Orion, a gente vai abrir as inscrições também, provavelmente essa semana já.
Então, a gente vai estar dando um curso bem bacana, vai estar falando vai estar falando o Leonardo, vai estar falando o Leonel também, a gente vai fazer uma roda de conversa também, vai ter coffee break, né? É bem importante também, um coffee break pra gente ficar com as energias lá em cima. Mas então, tô soltando spoiler, na próxima live eu já confirmo tudo certinho pra vocês, quando vai ser esse curso de marketing digital para iniciantes, tá bom? Beleza, gente? Hoje nós ficamos por aqui, encerramos mais uma live, deixa a tua pergunta, teu comentário, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a nossa página aí no Facebook também. E hoje nós ficamos por aqui, a gente agradece para cada um que deixou o comentário, e é isso aí. Beleza, Leozinho? Beleza. Valeu, bate aí. Valeu. Valeu, até a próxima.